Saudações, queridos e queridas, está no ar o Hinomaru Seleção Japonesa, com as informações e notícias da maior seleção da Ásia. Tudo sobre o mundo da JFA, resumão completinho de tudo que aconteceu com os nossos Samurai Blue. É isso aí, galera. Bom, como sempre, você está na companhia de Elias Falaras, o Barbo de Alegria na apresentação. E comentário dele, o mito, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, Thiagão? Apesar dos resultados, saiu o menos pior. Eu tava prevendo uma coisa horrível e saiu uma coisa ruim, né, Thiagão? Tudo bem com você, irmãozinho? Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite pra galera que tá nos ouvindo. E pois é, cara, entre os mares, né, o menos pior, né? Os resultados não foram bons. É isso? É assim que você fala? Entre os males, o menos. Entre os males, o pior, o menos pior. Podia ser bem pior. A gente quase saiu aí com 2 nabos, né? Um jargão do Elias. E bem, a gente viu coisas que a gente queria ver no papel, né? Nesses 2 amistosos. Alguns improvisos. E infelizmente chegamos às velhas conclusões. Então é um resumo bem rápido do que aconteceu aí nesses amistosos do mês de março. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Bom, não vamos enrolar muito, vamos direto ao assunto, né, Thiagão? O Japão fez 2 amistosos na cidade de Liege, lá na Bélgica, né? Terra do nosso querido Kawashima, que jogou durante um tempinho no Standard, né? E esses foram os resultados. O Japão enfrentou a seleção de Mali lá. O jogo terminou em 1-1 e depois acabou perdendo para a equipe da Ucrânia pelo placar de 2-1. Esse jogo de Mali que tem uma curiosidade, né? Sabe quanto que deu de público, Thiagão? Eu chuto um público a menos de 2.000 pessoas, cara, porque o estádio tá vazio, mano. 250 pessoas. Meu Deus, cara, não, assim, essa Kirin Challenge Europe, né, cara, é uma furada inacreditável, porque, cara, ninguém que vai ver esses jogos, cara, é inacreditável, cara. Uhum. Olha, eu preciso pesquisar isso, mas eu acho que esse foi o menor público da história que a seleção já teve em todos os tempos, sabe? Eu preciso pesquisar sobre esses dados, mas realmente foi um público pífio, né? Horrível. Pra não chamar de ridículo, né? É. 250 pessoas é triste, né? Caramba, bom, olha só. É o público do São Carlos aqui em alguns jogos. É o público do Coxa, atualmente. Meu Deus, coitado do Coxa. Se o Casim voltar, vai ser esse o público mesmo. Tinha que voltar o Kazu, né? O Kazu e o Casim. Já pensou? Duplinha sertaneja. Duplinha sertaneja gringa, importada no Verdão Coxa Branca, né? Isso é tipo como quando a Honda foi pra Fórmula 1 e falou, vamos levar o motor, mas tem que levar o Nakajima junto. Ai, meu Deus, coitado do Senna, sofreu também. E depois que sofreu com o Nakajima foi pequena, 2 brasileiros. Exatamente. E depois o Rosberg mais pra frente, quando o filho do Nakajima foi pra Fórmula 1. Que fase dos Nakajima. Mas o Nakajima filho não era tão zoado quanto o pai, né? Mas... Não, o pai era icônico, digamos assim. O que ele tinha de bom do mecânico, de piloto, não dá pra dizer. Não dá. Infelizmente não dá. Enfim, Thiagão, esse jogo que teve uma coisa que nós adoramos e uma coisa que a gente odiou. O que nós odiamos? O resultado. Era um jogo pra vencer. O que a gente adorou? Eu não sei se a JFA, alguém da JFA anda ouvindo o Hinomaru, porque tudo que a gente fala acontece, né? Nós pedimos para ter uma convocação alternativa, né, para os reservas jogarem, para serem testados, e isso realmente aconteceu. Tanto é que o único titular da equipe, titular absoluto, foi o Makino, né? Até porque o Hasebe que chegou a jogar, ele não tem sido 100% titular, pelo menos nos últimos jogos, né, Thiagão? Então, tirando esses 2, que são os grandes nomes, o resto foi tudo reserva. Inclusive o nosso querido Nakamura goleiro, né? O Shoji recebeu uma nova chance. Eu vou falar a escalação do time. O time alternativo foi o seguinte: Nakamura de novidade, né? Makino, Nagatomo, Shoji de novidade, o Hasebe jogou, o Sami foi titular, nosso querido Gadin também, o Morioka, o Oshima, o Osako, né, que também vem revezando,
e o Yuya Kubo, né? Entraram na etapa final outros jogadores interessantes, o Yamaguchi, né? Tá aí, Kotoko jogou também, nosso querido Nakajima, que inclusive marcou o gol da seleção, o Misao, que vem sendo testado muito ultimamente, né? Nosso querido Kobayashi, e após um longo tempo, o nosso Rondinha, mais uma vez, figurou na escalação do time, né? Um destaque negativo desses jogadores novos foi o Gadin, né, Tiagão? Porque, vamos resumir, Mali não fez porra nenhuma no jogo. Fez nada, não ameaçou, deu 3 chutes a gol. Desses 3 chutes a gol, acabou entrando porque eu tô tentando entender até agora o que o Gadin tentou fazer naquele pênalti, né? Ele chegou super atrasado. Não, foi horrível. Ele chegou super atrasado e simplesmente enfiou a bota na perna do jogador de Mali, né, Diego? Com certeza ele perdeu o tempo da bola, ainda tentou fazer alguma coisa pelo menos pra fazer o jogador sair do ângulo do chute, algo do tipo, mas claro, o jogador um pouco esperto, ele continua na linha reta, o contato houve e o pênalti bobo acontece, né? Não tem o que fazer. O Gadin, ele realmente se desesperou. Eu acredito que ele deve ter até se desesperado com o lance, né? Quando viu que não tinha mais volta. Mas assim, foi um carrinho desnecessário, né? Era só o cara colocar o corpo na frente, né? Tentar dar uma forçadinha. Não tinha necessidade nenhuma de dar o carrinho, até porque o lance que originalizou o pênalti nem foi assim uma grande bola que o jogador tinha recebido pela ponta direita, né? Foi basicamente um jogo que ele avançou para dentro da área, né? Mas estava tudo muito bem posicionado, então assim, o pênalti foi bem desnecessário. E assim, pessoal, a gente andou lendo na imprensa, nossos amigos comentando sobre o jogo, né? Sobre esse jogo, Thiagão. Eu tenho uma opinião diferente. O Japão não jogou mal, porque apesar de ser um time desentrosado, né? Porque são muitas reservas, pessoal que não está habituado a começar jogando, pessoal que entra no meio da partida, o time foi bem, teve um sistema tático bem firme, né, Thiagão? Gostei, ameaçou bastante, o Japão pressionou o jogo inteiro. O que estragou, o que não fez a equipe vencer, foi aquela velha falta de pontaria que a gente sempre está falando, que perde muita oportunidade, perde muito gol. E esse jogo não deixou por menos, né? Perdeu muito gol, deixou muita chance escapar, e isso acabou culminando no empate. Tanto é que eu gostei mais desse Japão reserva do que o Japão titular, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Porque no segundo jogo a equipe estava completamente perdida. Mas nesse primeiro jogo eu gostei muito do posicionamento de alguns jogadores, e alguns jogadores que me agradaram bastante, né? Principalmente o nosso querido Misao. Misao vem ganhando seu espaço, vem chegando quietinho, né, Tiagão? Conquistando um pouco aí uma vaga no time, e deu assistência pro nosso querido Nakajima fazer o gol no último lance do jogo, que pelo amor de Deus, né? Tava sem goleiro ali no lance. Não tinha como errar. Não tinha como errar, mas não duvido nada do Japão, né? Mas essa equipe de Mali é muito fraquinha, é um time que tá muito abaixo do que a gente sabe o que é o futebol africano, né, Tiagão? A única coisa que eles têm é força, né? Esse preparo, essa força física aí que o time africano tem, acabou cansando alguns jogadores. Mas tirando isso, é um time bem fraquinho. Se não tivessem desperdiçado tantas chances, teria saído vencedor. Mas eu gostei desse time alternativo. É legal ver quando o Halilhodžić está preocupado. O que cagou mesmo em tudo foi a idiotice do nosso querido Gadin, né? Talvez isso tenha comprometido até na convocação para a Copa. Olha, eu acho que com esse amistoso mesmo, a gente já pode determinar que alguns jogadores realmente não vão para a Copa mesmo, né? Um deles é o Gadin, até porque é o seguinte, com o Hiroki Sakai 100% e apto a jogar a Copa do Mundo, o próprio Gotoku Sakai é banco, né? Então, assim, o Gadin, que seria teoricamente a terceira opção, né? Porque ele é um lateral de ofício, ele pode ser simplesmente trocado pelo o Wataru Endo, que também sabe jogar como lateral, o próprio Eda, ele também sabe jogar como lateral. Então, assim, a ida de mais um lateral de ofício para ser banco ou para ser uma terceira opção, meio que, assim, não é exatamente o que o Japão precisa. Claro, a gente não tem bons laterais, a gente está dependendo do Nagatomo há muitos anos.
Mas o Hiroki Sakai jogando, a gente tem, mas basicamente já essa linha defensiva de 4 basicamente resolvidas, né? A diferença é se vai ser o Choji, ou o próprio Morishige, ou o Ueda, mas basicamente é a única vaga que está um pouco mais em aberto, é a parte de lateral ou o zagueiro, se caso acontecer algum tipo de imprevisto, porque senão não tem muito o que mudar. Outro jogador também que teve uma chance, não mostrou muita coisa no começo do jogo e acabou sendo machucado, é o próprio Shima, né, do Frontale. Ele saiu logo aos 34 minutos, né, onde o Yamaguchi entrou, ele saiu sentindo uma lesão, e tanto que ele acabou nem treinando mais nos dias consecutivos e tudo mais, ficou muito triste, mas essa lesão meio que mata um pouco essa oportunidade que o Shima teria, talvez, para a Copa do Mundo, mas também ele vira como reserva. Então acho que o Oshima veio mais para pegar um pouco de experiência e quem sabe futuro. Então também é outro jogador que eu não espero muito. Agora, os jogadores da frente, né, como você falou que talvez sejam o melhor momento ali, tirando o Misako, que jogou muito bem como volante, o Sami criou algumas oportunidades, mostrando que ele tem melhorado bastante a parte individual dele, né, que eu acho que é o fator principal dele. Deu um pouco de trabalho, mas realmente o Japão ele tem um problema, uma deficiência muito séria na finalização. Eu até começo a questionar se esse 4-3-3, sabe, com um cara muito isolado, ou 4-1-4-1, que é basicamente o sistema mais em minúcia, se ele realmente funciona, por causa que a gente joga muito com um jogador muito isolado na frente, né, que no caso era o Osaka nessa partida, que também se machucou após esse jogo e acabou ficando fora do jogo contra a Ucrânia. A gente percebe que esse isolamento do centroavante, ele acaba sendo mais prejudicial para a seleção do que outro, porque a bola nunca chega no Osaka. Quando chega, o Osaka desesperado acaba chutando essa bola de qualquer jeito, ou não tendo muito espaço para fazer muita coisa. Então, é a formação do Halilovic, é a formação mais jogada no mundo ultimamente, mas eu seriamente tenho minhas dúvidas se isso funciona com o Japão. Talvez a volta do 4-4-2, alguma coisa mais assim, poderia ser algo que poderia ter dado um pouco mais de alento para essa seleção. Até porque o Halilovic estava testando vários jogadores, basicamente o time todo, e acho que seria até uma chance de estar testando outras formações. Mas como a gente saiu atrás do placar, aí eu acho também era pedir demais também, ele queria testar uma outra formação, já que o resultado já estava muito adverso. Talvez se a gente tivesse vencido por 2-0 e tudo mais, talvez a gente teria havido um rodízio um pouco maior na formação do Japão. Mas basicamente o que você falou foi tudo. Legal o gol do Nakajima, o Yu Kobayashi jogando muito mal quando entra no lugar do Morioka, eu esperava um pouco mais. E o Honda, assim, jogando 60% do que ele jogou um dia, ele mostra que ele ainda tem espaço na seleção, porque ele jogou basicamente a mesma coisa, fez as mesmas funções do que o Kubo, que jogou basicamente 70 minutos de jogo, e basicamente não criou lá grandes oportunidades. E o Honda batendo um escanteio, dando um lançamento, mostra que qualidade tem. O problema do Honda é que a velocidade já é algo que ele já não tem já faz alguns anos. Então, pro Keisuke poder jogar na seleção, é como reserva, ou é até entrando como meio atacante centralizado, apenas para distribuir bola, porque aquele Honda que dava lance, que pegava a bola, que jogava até de centroavante improvisado em 2010, esse infelizmente já não existe mais. É uma Honda esportiva que agora virou uma mobilete, né? Uma Honda Bis mesmo, entendeu? Então é muito funcional, é muito útil, mas assim, não resolve mais jogo. E pra mim, acho que o destaque mais negativo da partida, além do Gadinho, é o próprio Gotoku Sakai, né? Que assim, pra mim ele é um jogador muito fraco tecnicamente, é um lateral direito que, olha, é triste ver quando o Gotoku Sakai joga, porque ele realmente não ajuda em nada, ele não marca direito, ele não avança, ele erra passes fáceis, como errou ali um passe pro Hasebe ali, que deu quase uma chance de contra-ataque no jogo contra a Mali. Então assim, tem alguns jogadores que eles nasceram para ser banco da seleção e realmente não tem o que fazer. Então, se por acaso a gente tiver algum problema sério de jogador se machucar durante a Copa, eu começo a me preocupar com algumas posições, porque o nosso banco é muito abaixo daquilo que a gente tem como titular.
Seria o Kotoko Sakai o novo Komano, então? Seria o novo Komano, mas pelo menos o Komano podia jogar em várias posições, né? O Gotoku, ele fala que dá pra jogar de volante, que dá pra jogar de lateral direito, mas é aquele esquema... Joga, é aquele esquema do... o cara faz de tudo um pouco, mas não faz nada muito bem, assim, sabe? Então, eu até acho que como volante ele é um pouco melhor, assim, mas como lateral direito ele é muito feijão com arroz. E infelizmente, o problema, acho que o problema não é nem o Gotoku, que é a seleção japonesa. Se a gente tiver um lateral que só faz o feijão com arroz, a gente perde muito da pressão ofensiva, né? Porque a gente se acostumou a jogar com o Nagatomo muito infiltrado, sabe? A gente se acostumou a ter um lateral que aparece, e o Gotoku não é um cara que faz isso, né? Ele é o cara que vai, toca, volta, vai, recebe, cruza e volta, sabe? Aí não tem aquele fator individual, sabe? Então eu acho que pra seleção faz muita falta isso. Complicado, né? Sim, mas aí saiu o gol do Nakajima, menos mal, né? Ainda foi um placar muito ruim, mas pelo menos a gente saiu desse primeiro jogo com empate, o que deu um pouco de esperança talvez pro Japão jogar sério no jogo contra a Ucrânia, né, alguns dias depois, e vencesse a Ucrânia, porque essa era a nossa perspectiva, um empate, uma vitória, jogando com o time principal, e aí veio o jogo contra a Ucrânia. E aí veio o jogo contra a Ucrânia e a gente tomou Esqueci o nome daquelas bonequinhas lá, cara. Aquelas bonequinhas colocam uma dentro da outra. Boneca russa, eu também não sei o nome. Mas que foi bem isso mesmo, porque a Ucrânia colocou o Japão em alguns momentos no bolso, literalmente. Uhum. A gente levou dos cossacos, né? Levamos um monte de chute dos cossacos na bunda lá e... Foi isso mesmo. Perdeu. O Japão que entrou com o time praticamente titular, né, Thiagão? Com Kawashima, Makino, Nagatomo, Kotoko, Sakai. Falta só esse lazarento para completar o Japão no meu álbum da Copa, né? Ueda, Hasebe, Honda, Haraguchi, Yamaguchi, Shibasaki, Sugimoto. Entraram no decorrer da partida na etapa final Yokobayashi, Yuya Kubo, Nakajima, Misao e o nosso querido Usami, né? Também entrou. Mas o jogo não deu muito certo. O Japão não foi bem taticamente. O Japão não foi bem em nada nesse jogo. Era um time perdido. Parecia um catadão, né? Um catadão no fim de semana. O Japão deu 5 chutes a gol na partida. O domínio de bola foi parelho, né? 50% para cada. Tava vendo ali as estatísticas. O público foi de 2.500, né? Pelo menos melhorou. Bastante, um pouquinho, né? Bastante. Melhorou em 100%, né? Que 250 para 2.500 tá ótimo. No primeiro lance, no primeiro gol, né, Thiagão, o Japão levou por uma infelicidade. Não posso culpar. Culpo o sistema defensivo por ter deixado o atacante chutar. Mas a bola acabou desviando no chute de fora da área, acabou desviando na cabeça do Ueda e acabou matando o Kawashima, que estava em cima do lance e defenderia, né? Era até um lance que realmente foi sem querer, um gol por acidente. Depois nosso querido Makino empatou na especialidade dele, né? Um golzinho de chuveirinho na área e ele marcando. E depois houve o segundo gol em que eu achei que teve uma falha assim. Apesar de ter sido um chute venenoso, né, Thiagão? A defesa não poderia ter aberto do jeito que abriu, né? Deixou um Karavaev livre, com o passe do Konoplyanka, que é um meio campista assim... muito bom, né? Um dos grandes talentos, um dos grandes nomes da Ucrânia nos últimos anos. Inclusive, tá para ser como um novo ídolo do futebol ucraniano, né? Após essa aposentadoria do Shevchenko. Inclusive, é o treinador atualmente da seleção, né? O time não deveria ter aberto como abriu pro ucraniano ter jogado. Tem uma curiosidade da seleção da Ucrânia, sabia, Thiagão? Esse Marlos, esse brasileiro aí naturalizado ucraniano, ele é cria do Coxa, né? Ele é da base aqui do Coxa. Olha, eu jurava que tinha jogado só... Se me engano, não sei se foi ele que jogou pelo São Paulo, uma coisa assim, que viu a galera comentando. Tô falando de cabeça assim. Mas é interessante, eu não sabia que ele era da base do Coxa, depois ele veio pra São... Eu jurava que ele era daqui e já foi direto pra lá, já. Não, ele inclusive foi campeão brasileiro da Série B com o Coxa em 2007, né? Naquele time dos garotos. Olha era só. Praticamente sub-22, né? O time que conseguiu o título da Série B. Ele cresceu, né? Cresceu com o Keirson, cresceu com o Henrique, que agora tá no Corinthians, né? Que também é um bom zagueiro. Ele é dessa geração dos piado couto, né? Que a gente fala. E aí ele foi pra lá, viu que teve espaço e ficou por lá mesmo, né? Ficou por ali, conseguiu naturalização. É um bom jogador, mas também não é, oh meu Deus, né?
Que craque. Até por isso que ele foi que ele aceitou a autorização, porque era a chance de Copa do Mundo que ele talvez teria, né? Sim, Mas exato. legal, interessante. O Coxa, infelizmente, hoje não tá bem, mas sempre revelou jogadores muito bons, a gente sempre frisa isso, né? Uma coisa que você falou sobre o Eda e tudo mais, eu tava olhando aqui pensando agora, poxa, se a gente viu que no primeiro jogo o lado direito do time foi o pior, com o Gadinho, com o Gotoku Sakai e tudo mais, por que colocou o Eda pra jogar do lado do Gotoku Sakai? Por que não, sabe? Por que não inverteu, sabe? Coloca o Makino pra jogar na direita e meio que dá uma nivelada, sabe? Então joga o Nagatomo e o Eda pela esquerda e o Makino e o Gotoku Sakai pela direita, sabe? Pra dar uma nivelada, sabe? Mas não, deixa o Eda e o Gotoku Sakai e os dois gols basicamente saíram pelo lado direito, pelo lado esquerdo, por onde eles estão jogando. Esquerdo não, perdão, direito. Então... eu fico prestando atenção nessas minúcias, assim, sabe? Às vezes eu acho que algumas coisas ou passam despercebidas pelo Halilovic, ou ele é muito presunçoso mesmo, sabe? Em achar que não, aquilo foi um acaso, o Gotoku Sakai, ele vai jogar melhor na segunda equipe. Eu não erro. Eu não erro, sabe? Eu não sei. Eu percebo às vezes que ele é muito presunçoso, assim, sabe? Dificilmente ele na verdade, né? ele nunca fala que ele errou. Né? A equipe não jogou bem, mas dificilmente vai ter eu escalei mal, né? Essa palavra não existe, nenhuma coletiva que vocês verem do Halilovic tem essa pergunta. O Makino é o novo Túlio Tanaka, obviamente, pra nós, né? O cara que faz os gols de cabeça e salva a gente em momentos cruciais, né? Tanto que o Makino, faz parte da capa, né? E é um dos jogadores japoneses citados naquela revista World Soccer Magazine, que é uma edição especial que saiu um tempinho atrás, que fala os 500 jogadores que você precisa conhecer, né? Entre eles está o Makino lá, eu consegui ler um pouquinho ali da matéria em inglês, e fala muito disso, desse aspecto ofensivo que o Makino tem, tanto no Urawa quanto na seleção, então é um jogador interessante e é um alento. Mas assim, já que era a seleção 100% nossa, de Shibazaki voltando, porque jogava também de titular quando era convocado anteriormente, eu acho que devia ter mantido o Choji e o Makino, ou até mesmo ter jogado com o Morishige, né, que voltou para a seleção aí pensando em alguma coisa, né, mas aí acabou não testando ele, acabou testando o Eda, que poderia ter jogado o Eda de lateral direito então, e o Choji ou o Morishige como zagueiros principais, e aí acho que a gente ficaria um pouco mais guarnecido nessa parte. Mas tudo bem, o primeiro gol realmente, aqui também eu não tenho como culpar o Eda, como acontece. A gente poderia ter feito outros gols além do gol do empate do Makino, mas a seleção realmente muito organizada, o jogo não funcionou, o Shibazaki não conseguiu distribuir muito bem as bolas. Eu fiquei muito triste pela atuação do Haraguchi, né, muito aquém do que ele pode, por mais que ele jogou o jogo todo. O Samir entrou nos 80 e tantos minutos, não tinha muito o que fazer. E minha última observação ruim é que o Sugimoto mostrando que também tá muito verde também, né, sabe, tá em questão de seleção, ele pode até ser um centroavante com uma altura que o Okazaki não tem, que o Osaka não tem, é um cara que faz um pivô muito legal, mas assim, o Sugimoto, ele tá naquela classe de jogadores do Cereço, que é assim, né, quando tá ganhando, tá tudo bem, quando começa a perder, sabe, o cara já não tem aquela, digamos que, tem até uma palavra certa pra isso, mas o cara não tem aquele molejo, sabe, de, pô, a gente tá perdendo, deixa eu pegar a responsabilidade. Personalidade. Ele não tem uma personalidade muito definida, porque, né, molecão, ainda é muito novo e tudo mais. Então, a gente, o que eu vejo nesse jogo contra a Ucrânia, né? Apesar que o Shevchenko foi assim, foi um manager, né? Foi um gentleman ainda, falando que o Japão tinha que ser muito respeitado, que é um jogador que tem um futebol muito ágil, que se a Ucrânia não prestasse atenção, tomaria o contra-ataque muito rápido, que os jogadores japoneses são mortais nesse aspecto. Então, sabe, isso é muito aquém da realidade, né? O Japão, ele não é um matador de contra-ataque já faz alguns anos, né? Mas a gente agradece. Sim, mata, né, o próprio ataque. Mata o próprio ataque, porque matar o time adversário isso já não acontece faz tempo. Então, o que apareceu ainda desse jogo? Poxa, legal, tá jogando o Sugimoto. Putz, podia ser o Okazaki. O Shibazaki. Poxa, mas qual que é a diferença do Shibazaki e do Kagawa, sabe? A diferença entre os dois tá fazendo muita coisa. Então, o que muitas vezes acontece? A gente tem esse rodízio, tem esses jogadores novos, tem esses jogadores voltando à seleção, mas a gente continua falando o seguinte, poxa, os velhos ainda são aqueles que talvez estejam
resolvendo. Que nem, por exemplo, o Honda jogou quase 70 minutos, ele começou como titular. E quando entrou o Kubo não teve também descansado, catando uma zaga cansada do time da Ucrânia, não conseguiu despontar em nada. Então, sabe, é até uma frase que o Voltaire passou pra mim conversando comigo em offline, né? A gente sabe muito bem o que esperar desses caras, então a gente acaba nem assustando mais quando esses caras não rendem, né? Então, a gente já sabe o que esperar do Kubo, a gente sabe o que esperar do Haraguchi, já sabe, infelizmente, o que esperar do Sugimoto, do Yu Kobayashi, que entrou como centroavante nesse jogo e fez menos ainda do que jogando como meio atacante. Então, assim, a gente tá ficando um pouco já calejado de saber que alguns jogadores só rendem isso. E a gente sabe que só isso é muito pouco pra Copa do Mundo. Pouco. E uma pergunta que eu vou fazer pra você, tudo bem. 3 jogadores fizeram falta nessa seleção, no meu ver, né? Kiyotake, o Inui e o Kanazaki. Kiyotake estava machucado, não poderia ter sido convocado. Certo. Mas e por que não ter chamado o Kanazaki? Por que não ter chamado o Inui? Ainda mais o Inui que tá numa fase espetacular, tá uma fase espetacular lá na Espanha, né? Pois e o cara fez muita falta. Pois é, quando a gente fala assim, pô, o Inui tá voando, a galera vai lá e vai colocar no Google a classificação do Eibar, né? Tudo bem, o Eibar é um time desse tamanhico, assim, dentro do Campeonato Espanhol, mas a individualidade do Inui é um negócio respeitado. É um negócio inacreditável. Tanto que, se não me engano, o Inui também tá na listinha da World Soccer Magazine. Só que assim, eu só tenho uma explicação por um motivo, um dos jogadores, que é o Mukanazaki. O Mukanazaki é um jogador que se queimou na seleção. Entendeu? Eu acho que assim, o problema do Kanazaki não é técnico. Porque se for ver, o Kanazaki, ele podia estar com o Kanazaki no lugar do Sugimoto. Deixa o Sugimoto para 2022, sabe? Vamos testar o Kanazaki no lugar do Kobayashi, por exemplo. Mas eu acho que o Kanazaki, por essa questão de ser o bad boy, o cara encrenqueiro, não sei o que, eu acho que ele é queimado. Por quê? Aquilo que a gente já falou, o Hali Rodic, ele é que nem o Zaccheroni. Ele gosta de ter o jogador na mão. Entendeu? Gosta de ter o time na mão, é o meu time, é a minha seleção, é os meus jogadores. Então, sabe, o Kanazaki, ele bate muito de frente com algumas coisas. Ele demonstra isso dentro do campo, esbraveja, levanta a mão, coloca a bola debaixo do braço. Então eu acho que o Kanazaki, dificilmente a gente vai ver ele na seleção, a não ser que o próximo técnico seja um técnico japonês, que coloque um pouco disso na cabeça dele. O Kanazaki se auto-queimou. O Inui, eu vou parafrasear o Thiago Bom Tempo. A única explicação dele não ter ido é que a vaga dele já tá garantida. Tomara, né? Entendeu? E qual que foi o outro jogador que você falou? O Kanazaki, o Kiyotake que tava machucado, né? O Kiyotake tá machucado, mas eu vou te falar um negócio sobre o Kiyotake, cara. Já é a segunda convocação que, se não me engano, que ele não vai, e o Hali Rodic dá a mesma explicação. Não, ele cita o Kiyotake nas entrevistas, né, quando é feita a convocação. E ele que não, porque o Kiyotake é um jogador de muito passe de bola, um cara que sabe inteligente, sabe distribuir o jogo e tudo mais. Mas às vezes eu acho que essa explicação é mais assim já ir pra esquentando a empresa japonesa para um possível corte da seleção. Entendeu? Porque se ele não tiver 100% para daqui um mês e meio, não vai pra Copa. Até porque é bem provável que se o Kiyotake não for, automaticamente Shinji Kagawa estará na Copa. Então, sabe, porque são jogadores que fazem basicamente quase a mesma função. Um mais ofensivo do que o outro, mas é basicamente a mesma função. Então, acho que se o Kiyotake não tiver 100% como não está ainda, acho que infelizmente ele vai estar fora da Copa. O que seria uma pena, porque é a última chance do Kiyotake também, né? Sim, e detalhe, né? Temos um amistoso para daqui a um mês, no dia 30 de maio, contra a seleção de Gana lá no International Yokohama, né? Aí, eu e o Thiagão, nós vamos fazer uma coisa para vocês ouvintes, né? Nós vamos pegar essa escalação e depois do jogo, eu e o Thiagão, faremos a nossa escalação, nos 23 já, que nós vamos levar pra Copa, né? Que a gente vai ter uma ideia. Até porque nos amistosos de junho, né, Thiagão? No dia 8, dia 12 de junho, que é contra a Suíça e o Paraguai, já tem a convocação final pra Copa, né? Aí dos 23 que realmente vão jogar. Então nós estamos prometendo pra vocês que após o jogo contra a Gana, que nós vamos analisar, o Renomaru da seleção japonesa será com a nossa lista. E depois, quando sair a lista final, nós faremos um programa especial falando de por que o nosso querido Hali Rodic convocou tais jogadores. Vamos falar a nossa lista, vamos comparar
essas listas, né? Até porque essa listinha aí também deve ter um pouco mais de 23 nomes, né, do jogo contra a Gana, né? Deve ter uns 26, uns 27 nomes aí, mas realmente é até uma boa, a gente já até está explicando isso, que fica como uma promessa nossa de estar comparando, mas nossa lista não vai ser oficial, porque a oficial vai sair só algumas semanas após esse jogo, né? Isso. E detalhe, né, a nossa lista vai ser com aquela lista de 30 nomes, né, com os 23 da Copa e os 7 suplentes, né, que já deixa ali no stand-by caso alguém se machuque e tal, né? A nossa lista é igual da FIFA, com 30 nomes. Exatamente. Eu vou te fazer, para finalizar a minha parte nesse programa, eu vou te fazer 2 perguntas. Opa. Uma em relação ao jogo. Missal, tem espaço para a Copa do Mundo? Sinceramente. Sinceramente, não. Ele é muito novo, ele tá muito cru. Eu achava que o Hari Rodite deveria fazer igual o Okada fez com o Kagawa, né? Deixar para a próxima Copa do Mundo, para ele amadurecer. O Missal é um talento? É bom jogador? Mas eu acho que no momento, apesar de ele ter demonstrado aí ser um grande jogador, quando ele entra ele resolve, eu deixaria para a próxima Copa. Eu levaria os veteranos. Até porque, com certeza, em alguns jornais, claro, mais próximos da cidade onde joga o Kashima Antlers, algumas notícias foram que o Missal fez a parte dele, né? Fez o toque pro gol, né, e tudo mais, fez uma boa partida na primeira partida que ele teve chance. Na segunda ele entrou já no finalzinho, no lugar do Hasebe aos 81 minutos. Mas assim, foi uma estreia muito ok pra ele, né? Até por aquilo que ele pode fazer. Eu também eu vejo alguma galera pedindo Copa do Mundo. Eu não concordo com isso, não acho que seja um bom nome. Até porque não vai jogar. Né? Então, esse negócio de ele vai pra ganhar experiência, que deu um Ronaldo, foi do 94, eu não sei, eu não acho que balela, funcione mais. Balela, balela isso aí. Porque é que nem terceiro goleiro, né? O cara sabe que não vai jogar, então sabe, é difícil a gente se animar com isso. E outra pergunta, e aí vai de uma outra coisa que eu conversei offline com algumas galera, no Bom Tempo, outro pessoal, e o seguinte, Doan tem chance para ser testado agora e ir para a Copa, porque é o seguinte, atento naquilo que o Montempo falou. Todo mundo sabe o que esperar dessa galera, e o Doan seria algo novo. O cara veio do Gamba, com destaque muito, muito médio, na minha opinião, e aí foi vendido para a Holanda, e lá na Holanda tem 8, 9 jogos nesse momento, já tem 7, 8 gols. Então assim, ele é um destaque momentâneo na Holanda. Aí eu te pergunto, daria chance para ele um teste na seleção agora, faltando 1 mês e pouco para a Copa, ou não? Não. Vou dar a mesma opinião que o Bontempo, ele deve ter falado isso para você. Ele é muito novo, ele surgiu agora, tá como um fenômeno, por assim dizer. Eu vou fazer uma comparação que aconteceu aqui no Brasil, Thiagão. É a mesma coisa que o Neymar em 2010. Entendeu? Tá cedo, tá cru, é aquele famoso tiro no escuro, né? Não vai dar pra saber o que pode acontecer, entendeu? Então, do jeito que o Japão tá, do jeito que a fase do Japão tá, você arriscar coisa nova é perigoso. E se não der certo? E se não der certo e acabar queimando o jogador com 19 anos só, entendeu? Isso pode acabar prejudicando a carreira dele também. Eu pelo menos penso assim, sabe? Eu acho que na situação que o Japão tá no momento, não é bom esse tipo de coisa, porque pode dar muito errado, entendeu? Então é melhor deixar com uma margem de segurança, assim, porque se não der certo, não deu certo, sabe? Uhum. É isso, é a minha opinião. Cara, eu não tenho uma opinião formada em relação à situação do Doan. Alguns me falam, poxa, podia dar chance porque ele seria uma surpresa, uma situação surpresa dentro da seleção. Outros falam, poxa, talvez, opinião igual a sua, vai queimar o cara, vai colocar uma responsabilidade nas costas dele que o cara não vai conseguir, talvez, arcar com isso. Eu sinceramente falo pra vocês, eu até hoje não vi nenhum jogo do Doan inteiro pelo campeonato holandês. Eu estou até me colocando, me pautando para prestar atenção nessas semanas, qual que vai ser os próximos jogos e tudo mais, e eu tentar assistir um jogo do campeonato holandês e ver um jogo do time do Doan para ver como funciona, como é que ele se sai. Até espero que ele jogue nos jogos que eu vou tentar assistir. E aí talvez no Renomar o Futuro eu possa dar uma opinião um pouco mais embasada, mas
por enquanto, fica essa incógnita, sabe? Porque é muito dividido. Uma galera quer muito, uma galera não quer, sabe? Uma galera acha que ele pode ser uma surpresa, outros acham que pode queimar o cara. Então, fica até essa pergunta para os nossos ouvintes, né, pra galera que nos ouve aí, para falar o que vocês acham do Doan ou até de outro jogador que vocês acham que pode estar aparecendo nessa próxima lista aí para daqui um mês e pouquinho, para esses últimos preparativos finais antes do anúncio final dos 23 nomes que vão para a Copa 2018. Eu fico aqui com uma grande interrogação em referente ao Doan e uma pena referente ao Kanazaki, porque realmente ele tinha tudo para estar nessa seleção 2018, mas infelizmente, né, acho que vai ser meio difícil pelo estilo de vida como o Kanazaki ele anda trabalhando nos últimos anos aí no time do Kashima. É o nosso querido... Qual é o nome daquele maluco lá? Esqueci, moderno. É o Kakitani da Copa 2018, né? Pois é, mas pelo menos o Kakitani foi pra Copa 2014, né? Mas em 2010 não foi. A época que ele tava rebeldão, jogando bem, não foi. Verdade, a época a primeira passagem pelo Cerezo, né? Rebeldão, né? E tudo mais ali, acabou ficando de fora também, né? Verdade. Tá vendo? Bem lembrado. Mas vários desses rebeldes não foram pra Copa do Mundo, né? Em 98, até o próprio Kazu tava rebeldão na Copa de 98 e acabou não indo, né? O nosso querido Okada acabou segurando. O Sami também em 2014 não foi, porque tava rebeldão, né? Entendeu? E você até abriu um tópico interessante do Doan que eu quero comentar com você. Em 98, quem tava nessa situação era o Shinji Ono, né? Tinha acabado de ser a revelação do Urawa Reds e tal. O que o Okada fez? Ele cortou o Kazu da Copa e chamou o Ono. Pra quê? Pra não fazer porra nenhuma. O cara jogou 10 minutos contra a Jamaica com a seleção já eliminada, sem chance de classificação. Adiantou alguma coisa? Adiantou chamar o Piazão? Não. Adiantou, ele tava ali só pra... se acontecer um milagre do Doan ir pra Copa, eu acredito, na verdade eu cravo, certeza que vai acontecer a mesma coisa. O Harry Rodite vai convocar, mas ele não vai ter coragem, ele não vai ter culhões assim de jogar o Piazão lá no meio da roda, sabe? É isso, então não adianta, deixa ele pra próxima Copa, deixa o Missal pra próxima Copa, também é o melhor a se fazer. Eu vou te falar o nome do último bad boy que eu vi jogar bem na seleção. Kazuyuki Toda. Apesar que ele era meio porra louca dentro de campo, fora de campo ele dentro de campo. Guy, né? Fora de campo ele era o parça, né? Parça, um tiozinho, né? Era mó tiozinho no final da carreira lá pra 2011, 2012. Mas em campo ele era bad boy. Aquele lance contra o Trabelsi lá que ele derruba e fica xingando depois. É bem isso, né? Porque se for ver ele de, sei lá, aí do Mito Holy Hulk, ele foi muito tiozão, assim, muito parceirão e tal, levar a molecada pra em templo japonês, só pra jogar bote, ele tá muito tiozão. Com aquela calça xadrez, calça xadrezona, cavanhaquezinho, barbudo, sem um mendigo, né? Tiver que ele usar uma barba, era horrível, mas tudo bem. Mendigo era o Rui Ramos, né? O Rui Ramos fazendo história, né? Porque aquela barba mendiga que nem a minha, aquele cabelão desgrenhado do todo, era genial. Quem não joga no Google, se não vê uma entrevista que tá tá mendigão, cara. Tá inacreditável. Mendigo, sabe? É isso. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse número da seleção japonesa. Só para deixar vocês bem informados, vou dizer mais uma vez os próximos compromissos do Japão. Enfrenta a seleção no dia 30 de maio. Após isso, eu e o Thiagão faremos a nossa lista, né? Também com a lista oficial da seleção japonesa. No dia 8 de junho e no dia 12, já a preparação para a Copa, né? Enfrenta a Suíça lá em Lugano e também enfrenta o Paraguai lá em Lausanne, ambos lá nos Alpes, lá nas terras suíças, do melhor chocolate, o melhor café e é caro pra caralho de viver lá. E depois na Copa do Mundo, aí já os compromissos com Colômbia, Senegal, contra a Polônia, e se tudo der certo, vamos enfrentar aí a segunda fase da Copa do Mundo. Beleza, Thiagão? Beleza, Elias, muito obrigado. Até semana que vem, galera. Até semana que vem, galera, nos encontramos. É isso aí. Renomaru, levando o melhor do futebol japonês pra vocês. Um abraço e boa semana. Valeu, tchau, tchau. Sayonara.